Oi gente, aqui é Helena, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. E hoje a gente vai falar do quinto conto de Sombras da Noite. Para quem não sabe, porque caiu aqui de paraquedas e não acompanha o canal, então assim, já se inscreve para você não perder nada. Curte o vídeo, dá um oi, se apresenta nos comentários, ativa o sininho para receber as notificações, assim ó. Se fosse vocês, não perdia o que eu posto aqui, só falando. A gente tem nosso clube de leitura, o Mestre Contou, em que a gente está lendo todo mês um conto de Sombras da Noite do Stephen King. Este é o quinto mês, então a gente vai ler o quinto conto. O quinto conto se chama A Máquina de Passar Roupa. O título original desse conto é The Mangler, que também é o nome da trilogia que é inspirada nesse conto aqui, que eu só consegui ver um dos filmes, mas aí eu já conto pra vocês depois. E o verbo to mangle, no inglês, significa passar roupa, mas também significa lacerar, mutilar e retalhar. Esse conto, como muitos dos outros contos do Stephen King, foi publicado a primeira vez na revista Cavalier em 1972. No começo do conto, a gente já vai conhecer o Hunton, que é um guarda que ele vai investigar nessa fábrica de lavagem industrial, coisas assim, a morte de uma senhora, a senhora Frawley, que ela acabou morrendo numa máquina, numa lavadeira industrial, uma máquina de passar roupa industrial. Já começa o conto com todos os profissionais que trabalham nesse lugar apavorados com o que acontece. O gerente, eu acho que é o gerente, tipo um supervisor, alguma coisa assim, que vai conversar com o guarda, ele tá assim, cara, eu não quero chegar perto do que restou da mulher. Porque a mulher foi destroçada, assim, é um nível de gore, esse conto aqui, gigantesco, porque a máquina destrói a mulher. Uma curiosidade aqui é que, antes do King ser um escritor extremamente famoso, ele trabalhou em diversos empregos, assim, para conseguir sustentar a família dele. E uma desses empregos foi numa lavanderia. Então, assim, o que não faltou de inspiração para o Stephen King escrever coisas assim. E não é o primeiro conto, não é a primeira história do King que tem alguma relação com objetos inanimados sendo possuídos, porque é basicamente isso que acontece com a máquina de passar roupa. Mas voltando aqui para a história, nessa investigação do guarda, do Hunton, ele descobre que essas máquinas, elas são obrigadas a terem uma alavanca de segurança, que se acontecer de alguém, sei lá, prender uma parte do corpo, alguma coisa assim, a máquina automaticamente para. E dessa vez não parou, o que é muito estranho, o que é muito bizarro. E aí ele começa a fazer mais investigações. Ele descobre que não tem nada errado com a máquina, estruturalmente falando. Então a alavanca era para funcionar. Sim, não tem, tipo, passou uma inspeção ali e tá tudo certo. A alavanca estaria funcionando perfeitamente, mas não funcionou. Eu acho que muita gente pode presumir que esse conto é besta porque, ai, nossa, uma máquina de passar roupa possuída. Mas, gente, como o King consegue pegar uma coisa muito, aparentemente até tosca, e conseguir fazer com que 23 páginas fluam tão bem, é incrível. Agora vamos aqui. Gravar. E aí, você não pode ficar aqui. Não pode. Não pode. Chama. Aí nessa investigação ele descobre que uma das funcionárias meio que tinha se machucado nessa mesma máquina. E aí começou a ter um rumor que, na verdade, a máquina, por ela ter sido por ela ter tido contato com sangue humano, ela ficou viciada em sangue humano e ela desejava sangue humano. Eu acho que é tipo uma relação que dizem, não sei se é tubarão ou se é leão, mas dizem, eu também não sei se é verdade, tá? Então assim, eu posso estar falando muita merda agora, mas eu já ouvi isso, tipo, de animais selvagens, predadores, que se provam a carne humana, não querem saber de nenhum outro tipo de carne, porque a carne humana é melhor, é mais doce, sei lá.
Eu posso estar falando muita merda aqui, tá, gente? Pode ser uma coisa só, lenda urbana, e é isso aí. E aí acontece isso na máquina de passar roupa. Ela prova esse sangue humano e ela quer mais. Por isso que ela mata a Frowley. E chega um ponto que o guarda decide que sim, a máquina de passar roupa está possuída. E aí a gente vê outra referência aí de outras histórias do King, por exemplo, Christine, que também acaba sendo possuída, o carro, de uma maneira diferente entre o carro do livro e o carro do filme, né? Mas eles são possuídos. Aí ele vai com um amigo dele tentar fazer um exorcismo na máquina de passar roupa. E eles começam e tal, e já começa a parte da noite, isso é lá pela meia-noite, mais ou menos. Era pra estar tudo desligado. E a máquina tá funcionando. Sim, gente, ela funciona por conta própria. Aí, ok, né? Assim, tranquilão, de boa. Qual é a máquina que não funciona por conta própria, não é mesmo? Aí ela vai lá, eles vão lá, começam um exorcismo e tal. E ela não curte muito essa parada, não. E eu gosto muito da descrição aqui do King de uma cena. Houve um repentino e indescritível barulho de algo se partindo e uma rachadura no piso de concreto, subitamente correndo na direção deles. Sem se deter, cada vez mais larga, fragmentos do cimento antigo voaram numa explosão. Jackson, que é o amigo dele, olhou para a máquina de passar roupa e gritou. Ela estava tentando se soltar do concreto, como um dinossauro tentando escapar de um poço de piche. E já não era mais exatamente uma máquina de passar. Ainda estava se modificando, derretendo. O cabo de 550 volts caiu, cuspindo fogo azul entre os cilindros e foi esmagado. Por um instante, duas bolas de fogo fitaram-nos como dois olhos tremulantes, olhos cheios de uma fome imensa e fria. E aí foi que o barraco desabou, não é mesmo? O Hampton vai correr, foge, e o Jackson não consegue acompanhar e acaba morrendo. E aí o Hampton tenta avisar uma pessoa da máquina de passar roupa, que eles têm que queimar aquela desgraça, que eles têm que fazer alguma coisa. E a gente chega no fim do livro com a seguinte questão. Ficou com a mão no telefone inútil, enquanto o som ficava mais alto, rilhando, fumegando, alguma coisa pelas ruas, que era quente e soltava vapor. O fedor de sangue encheu toda a sala. Largou o telefone. A máquina já tinha saído. A máquina de passar roupa fugiu. E outra referência me vem na cabeça com Christine. Que Christine, no livro, o final de Christine, isso é um spoiler, ela não é destruída. Então, assim, a máquina também não é destruída. E eu acho muito poético que o sexto conto deste livro aqui se chama O Bicho-Papão. Então, assim, a máquina é um bicho-papão, né? É um terror. Você nunca mais vai olhar uma máquina de passar roupa com os mesmos olhos depois disso. Esse conto é tipo um conto de história de slasher. Só que o slasher, o assassino, é uma máquina de passar roupa. Eu me diverti muito lendo esse conto. Eu sei, gente, eu sei. Parece tosco. E, cara, é muito legal. Eu adorei esse conto real, assim. Esse livro de contos tá me surpreendendo bastante, porque realmente só teve um ali que eu achei que destoou. E os outros estão sendo muito bons, eu tô gostando muito dessas histórias. E eu espero que vocês também estejam gostando dessas histórias. Comenta aqui embaixo qual é o conto de vocês favoritos até então, entre esses 5. Mas temos adaptações. A gente tem uma trilogia chamada The Mangler, que eu só vi o primeiro filme, que é The Mangler, de 1995, dirigido pelo Tobe Hooper, que é o mesmo diretor do primeiro Massacre da Serra Elétrica. Eu acho um pouco curioso que esses filmes, assim, das adaptações do King, eles são muito parecidos entre si. O Último Turno, que é o conto lá da fábrica têxtil, ele tem a mesma vibe, assim, de The Mangler.
Não sei, a mesma atmosfera, a mesma coisa, assim, eles são muito parecidos pra mim visualmente, sabe? E a gente vai ter um personagem do Robert Englund. E esse personagem, ele me incomodou um pouco, porque até o final do filme, ele pra mim foi completamente inútil. Ele estar no filme ou não fez diferença. Ele foi responsável por uma partezinha no final, no clímax, ali no plot, mas de resto ele era completamente descartável. Eu adoro o Robert Englund, gente. Esse personagem é nojento, ele é escroto, assim, ele não existe na história do conto. Na minha opinião, ele não deveria estar ali, mas eu acho que, não sei, tem um certo padrão entre esses filmes, que sempre vai ter um homem abusador. Tipo, a história principal não tem esse homem abusador, mas eles colocam, e antigamente, né, anos 90, 80, era muito mais comum isso acontecer. E era o que aconteceu. O Robert Englund, nesse filme, nesse personagem, ele é um velho abusador nojento. Que, na minha opinião, só serve pra ser um velho abusador nojento, que tem alguma coisa no fim, mas de resto, descartável, super descartável. Eu não curti muito o filme. Eu achei as partes de gore, as partes assim da máquina atacando muito boas. A máquina se desprendendo e caçando eles, muito legal também, gostei muito. Mas fora isso, os personagens não me cativam, tipo, não tive nenhuma conexão com eles. Eu só queria realmente ver a máquina estraçalhando todo mundo. Era a minha única intenção nesse filme. E talvez essa seja a única intenção do filme mesmo. E se for, foi legal, curti. Mas de resto, sabe, não fez muita diferença eu ter assistido esse filme. O outro filme, que é o The Mangler 2, ele foi dirigido pelo Michael Hamilton Wright. Não conheço nenhum filme que ele tenha dirigido depois ou antes. Eu não consegui encontrar esse filme em nenhuma locadora popular. E a gente tem o The Mangler Reborn, de 2005, que foi dirigido por 2 diretores, o Eric Gardner e o Matt Cunningham. Que eu também não sou muito conhecedora de outras coisas que eles fizeram. Não também consegui acesso, então assim, se vocês tiverem acesso a esses 2 filmes, deixa aqui nos comentários. Me avisa onde tem, porque eu quero ver. Mas, enfim, eu gostei muito do conto. Eu gostei muito da história. Eu adorei a parte de violência gráfica. Eu adorei aquela atmosfera de sufocamento, de desespero, de meu Deus do céu, essa máquina é imparável. É um bom conto. Eu tô adorando esse nosso clube de leitura. Em junho teremos o Bicho-Papão, que também tá para estrear a adaptação nos cinemas, e se eu não tô errada, é lá para comecinho de junho. Então, não percam tempo, leiam já o conto para ver a adaptação no cinema, que eu tô ansiosa para ver. Não se esquece de comentar aqui embaixo a sua opinião sobre esse conto. Me segue nas minhas redes sociais, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. De novo, se inscreva no canal, ative o sininho, curte esse vídeo e muito obrigada por assistirem até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!